gente gostaria de comentar hoje, ainda o segundo dia, mas um aspecto muito relevante. Olha que interessante o versículo 6 do capítulo 1. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E chamou Deus, aí o 7, né? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, dia segundo. Aqui tem um princípio bíblico que é muito importante, porque nós acreditamos que ele vai ser, é um princípio universal da lei divina, é um princípio da lei divina, que é o princípio da reciprocidade ou do espelhamento. Ou, se quiser uma linguagem mais moderna, o princípio do fractal, da unidade, na diversidade, ele pode dar vários nomes. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós temos água, não tem em cima e embaixo. E aí o firmamento é feito no meio das águas. O firmamento são os céus. E aí a gente separa águas que estão embaixo e águas que estão em cima. Nós não podemos esquecer a experiência do povo hebreu no Egito. Esse princípio que está aqui, ele foi traduzido por Hermes Trismegistus, pelo menos, porque essas figuras do passado, assim, muito distante, elas acabam ficando figuras mitológicas, é como Homero, né? Então não sabe se Homero realmente existiu, se foi um homem, se foi um grupo de pessoas, não vem ao caso. O certo é que vem uma tradição de Hermes Trismegistus, que formulada da seguinte maneira: tal qual em cima é embaixo. E a gente vai ver esse princípio, por exemplo, reformulado, reaplicado na homeopatia. O princípio dos semelhantes. Mas, basicamente, eu diria que nós estamos aqui tratando de um dos maiores princípios da lei divina, que é o princípio da unidade. Não há uma diferença substancial entre o que está em cima e o que está embaixo. Pode haver uma diferença de complexidade, de dimensão. Então, o que há nas esferas superiores é mais sutil, mais refinado, mais elaborado, mais desenvolvido, mais evoluído, mas é, na essência, o que está embaixo. O que isso nos põe a pensar? Nos põe a pensar que agora nós já temos todo o futuro nas mãos. É como se um agricultor colocasse uma semente nas mãos. Uma semente de laranja, de limão. Não é? Tudo o que vira, né? O vir a ser, né? O vir a ser, né? Fazendo a propaganda já do encontro do ser, né? O que virá, o que será, já está na semente. Já está, vir a ser o nome do encontro. Isso nos lembra que, se a gente olha para a nossa estrutura, eu vou imaginar apenas a estrutura física. Se nós pegarmos o corpo humano,
Tudo que tem no universo tem no corpo humano. Numa espécie de miniatura. O que levou filósofos, os egípcios, os mesopotâmios, os próprios gregos, né? Os filósofos pré-socráticos que trabalhavam a physis, a estabelecer o conceito de microcosmos. Então eu tenho um cosmos, que é o que está em cima, ordenado, complexo, e um microcosmos nas estruturas menores, inclusive do nosso corpo. Até aqui está dando para acompanhar? Até aqui é tranquilo, né? Até aqui ninguém tem dificuldade. Então, se você chegar para um químico, né, para um astrofísico, ele não terá nenhuma dificuldade de aceitar isso. Que na estrutura do corpo humano nós temos composição química, temos minerais, temos bactérias, temos gases, tem animais, tem flora, tem tudo. Até aí tudo bem. Só que nós precisamos dar um passo adiante. E no aspecto do funcionamento, na funcionalidade. Se eu considero, por exemplo, o sistema solar uma unidade, eu posso fazer alguma correspondência entre o sistema solar e o meu corpo? Não é? Então, há alguma identidade de funcionamento? Vou adiantar mais um pouquinho. Se eu olho um comportamento de uma célula, uma ameba, todo o processo de funcionamento dela físico, espiritual, não é? Vamos pensar nisso, agora vamos ampliar. Porque ali eu tenho um princípio inteligente que é uma semente de espírito. Tem um corpo espiritual em formação. Tem um corpo espiritual que está no processo de formação. É o que André Luiz deixa evidentemente claro na obra Evolução em Dois Mundos. E tem uma dimensão física que é o que a gente vê da célula sob um microscópio. E quando você observa a dinâmica de funcionamento dessa célula, fisicamente e espiritualmente, guarda identidade com um ser humano? Com o nosso funcionamento? Ou são leis diferentes? Não é? São leis diferentes? Não, são as mesmas leis. E são as mesmas leis porque o autor dessas leis é um. E quando você estabelece lei, você tem que estabelecer critérios. E os critérios de Deus não podem variar. Por isso Kardec vai estabelecer um princípio no livro A Gênese. Ele vai dizer o seguinte: critério para avaliar qualquer filosofia, qualquer teoria, qualquer proposta, qualquer uma delas. Qualquer coisa que surgir, você quer avaliar o grau de mentira e de erro dessa teoria? Compara a teoria e as consequências dela com os atributos da divindade. Então, você pode pegar qualquer teoria. Você começa a se perguntar: essa teoria, nas suas consequências, fere a imaterialidade de Deus? Porque Deus é imaterial. Imutável. Soberanamente bom. Isso fere a bondade divina? Isso, né? Ele é único. Ele é único. Fere a unicidade. Fere a inteligência suprema. Então você vai estabelecendo. Tem os atributos de Deus. Chocou com os atributos de Deus? Tem um ponto falho no sistema. Tem um ponto falho que precisa ser corrigido. Que é natural. Não tem nenhum problema com isso. Todo o sistema é falho. Tá puxado, né? Mas eu já tenho que
Tem que... Tá ótimo, tá bom? questão Tá... 13. Que tá lá os atributos. Então, eu estou achando importante dizer isso aqui porque antes era tudo junto. Água, que nós já tratamos aqui como o fluido cósmico, né? na sua essência como gerador de todo o fenômeno material, de tudo que há de material, e nas suas infinitas combinações, que é o que está lá no Livro dos Espíritos. Então, no meio dessas águas surge um firmamento e separa o que está em cima e o que está embaixo. Mas o que separou era a mesma coisa, né? Separou só a percepção. É a mesma coisa. E a partir do momento que você separa, você começa a distinguir. Começou a distinguir, você começa a explicar. Começou a explicar, você cria sistema, que nunca dá conta do todo. Então, estamos dizendo isso aqui, que o Kardec é tão ponderado, que toda vez que ele dá uma explicação, até mesmo do fluido cósmico, nós lemos aqui, ele explica, você fala, gente, eu não estou vendo nenhum erro nessa explicação dele. E ele termina dizendo assim, olha, se isso nós estamos dizendo é verdadeiro, não sei. Mas ele explica o fluido cósmico transmitindo o pensamento de Deus, se impregnando do pensamento de Deus, do amor de Deus. Ele fala, olha, se Deus usa o fluido cósmico para o seu pensamento, se o pensamento dele se propaga diretamente sem nenhum fluido, não sabemos. Mas vamos trabalhar com essa explicação. É muito interessante isso. Muito interessante. Porque o problema dos encarnados da Terra é se apaixonar por sistemas explicativos. E confiar demais na própria percepção. Na própria percepção. Toma aquilo como verdade. Toma como verdade, exatamente. E o todo é sempre surpreendente. Então, num sistema explicativo, se não tiver espaço para Deus nos surpreender, eu expliquei tudo. Então, olha gente, isso é muito sério. Quando Stephen Hawking, o seu Honório era encarnado, estava encarnado ainda. Quando o Stephen Hawking lançou o livro dele sobre o buraco negro, que era a grande descoberta dele, está lá no prefácio, você pode abrir o prefácio, ele diz assim, esse é um livro que tenta entender a mente de Deus. Porque ele achava que tinha encontrado a explicação. Achou que fechou. Fechou. Tá fechado, não tem mais nada. Agora eu entendi a mente de Deus. Aí fica assim, né? A gente fica pensando, né? É possível a criatura compreender integralmente Deus? Porque para você compreender integralmente Deus, você tem que ter inteligência suprema. Ou inteligência equivalente à de Deus. Aí a dele deixa de ser suprema. E ele deixa de ser único. E ele deixa de ser único. Pelo menos a criatura, no estágio evolutivo que se encontra aqui na Terra, ainda não, né? Porque... Mas vamos imaginar uma criatura a mais evoluída do universo. Ele pode ter a mesma inteligência de Deus? Não, pode entender alguma coisa. Não. Ele pode ter a mesma... O conceito de Deus, acredito que... Não, eu estou perguntando se ele pode entender tudo que Deus entende. Essa é a pergunta. Ele pode? Não. Então ele não pode ter inteligência suprema. Aí a gente vai com um paradoxo aí de questões linguísticas, né? Deus entende? Né? Não vamos complicar muito, não. Olha, Eu já estou aqui preocupado em entrar fazendo isso. Vamos com calma, deixa isso pro chat depois do estudo. Deus é. Isso. Deus é. Isso. E ele é supremo, né? Isso é tão importante, gente. Tão importante, porque em qualquer tradição, seja dos 4 capelinos, na tradição hindu, na tradição egípcia, na tradição hebraica, na tradição
dos arianos sempre querem uma teoria para explicar tudo. Você sempre vai se deparar com algo que quer explicar tudo. Então alguém escreve e fala, agora eu expliquei tudo.